Entenda essa verdade. Até Jesus voltar, eu e você estamos numa guerra travada contra o inimigo das nossas vidas. Nós só vamos sossegar quando a eternidade chegar para nós. Até lá, queridos, estamos em guerra. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal. Espero que você tenha sentido falta desse tempo que nós passamos afastados, sem gravar vídeos, mas estamos aqui novamente e eu peço novamente que você curta, comente e compartilhe, para que tenha uma divulgação. Peço a você que continue fazendo o seu trabalho, porque eu estou fazendo o meu aqui do outro lado, amém? Precisamos mais do que nunca expandir o reino de Deus e a sua palavra. E Deus conta comigo e conta com você também. Amém? Hoje nós vamos estar falando de levantarmos os nossos muros. Precisamos levantar muros, muros de proteção ao redor da nossa alma. Não há lugar mais perigoso para se estar sem proteção do que a nossa alma. E lá em Neemias 4:13 diz assim: então eu pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos também pus o povo de acordo com as suas famílias e com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E eu quero começar fazendo uma pergunta: o que é um muro? Neemias viu que o muro de Jerusalém estava destruído, que o seu povo estava disperso, estava desprotegido, e ele vai e fala com o rei a respeito desse assunto. E Deus move o coração do rei para liberar Neemias, que era copeiro do rei, para levantar os muros de Israel e de Jerusalém. E você vê aqui, e nós paramos e nos perguntamos: o que é um muro? O muro é uma estrutura sólida, utilizada para separar ou proteger qualquer recinto. Quando nós temos uma casa e nós queremos uma proteção sobre essa casa, o que nós fazemos? Nós levantamos os muros da nossa casa, o mais alto que nós pudermos. Colocamos cercas elétricas, colocamos arame, colocamos proteção. E Neemias aqui está fazendo exatamente o que eu e você faríamos no caso de encontrarmos os nossos muros derrubados, os nossos muros aos chãos, porque muros, eles falam de limites para nossa segurança. Então, se eu tenho um muro que foi derrubado, o que eu tenho que fazer para que não haja invasores? Eu preciso levantar esse muro. Foi o que Neemias fez. O muro estava derrubado, então ele entendeu a urgência de levantar os muros que estavam caídos, e ele foi procurar as famílias que tinham as suas casas na direção daqueles muros. Então ele faz uma convocação: vamos levantar os muros para que evitemos novamente que os invasores nos ataquem. Então eu e você, nós decidimos quem entra, quem sai da minha vida, quem fica na nossa vida, porque não se trata de um isolamento, se trata de proteger. Proteger quem? Proteger a nossa alma, as nossas emoções. Nós precisamos detectar pessoas que vêm muitas vezes para destruir a nossa vida emocional. Tem ladrões que atacam sim a nossa casa e querem roubar o bem mais precioso, mas existe um ladrão mais perigoso, que é o ladrão das nossas almas. O ladrão que vem para invadir as nossas emoções e nos deixar completamente desprotegidos. E nesse tempo, o Senhor está me chamando e está te chamando para que a gente coloque o nosso olhar na direção das áreas que estão desprotegidas da nossa alma. A nossa alma, ela precisa olhar para o Senhor e ficar atenta. Ela precisa atentar para onde é que estão os muros baixos e os muros fracos que nós estamos deixando desprotegidos. Nós precisamos orar e pedir guardas de Deus
para nossa segurança, a segurança da nossa vida. Você tem uma área que está desprotegida, todos nós temos uma área na nossa vida que normalmente nós relaxamos e deixamos desprotegida. Sabe aquele dia em que nós temos um lapso de esquecimento, eu não sei o que é, que eu sempre tive o hábito, desde muito jovem, meu pai fechava a casa, mas eu tinha o hábito de revisar se tudo estava bem trancado. No dia que eu não fiz isso, um ladrão entrou na nossa casa. Interessante, parece que aquela era uma missão que Deus tinha dado a mim, de revisar os cadeados. E nessa noite, meu pai colocou um cadeado de uma forma errada. E o ladrão conseguiu entrar. Claro que ele não aconteceu nada grave, mas entrou. E só o fato de entrar já nos deixa desestabilizados. O fato de nós sabermos que tem uma área desprotegida e que a gente vacilou naquela situação, e hoje é um tempo em que, se eu e você não estivermos muito ligados e antenados em Deus, com o Espírito Santo, nós vamos deixar áreas da nossa vida desprotegidas. Tem aquele momento de leseira baré, né? Que a gente costuma brincar e falar, o momento de leseira baré. Eu deixei essa área aqui da minha vida desprotegida. E eu permiti que Satanás e os seus demônios entrassem nessa área da minha vida desprotegida para fazer uma bagunça generalizada. Porque é isso que o inimigo faz quando ele pega uma área desprotegida da nossa vida, seja ela qual for. Então, no texto de Neemias, nós percebemos que tinha partes baixas em frente às casas dessas famílias. Então, o que Neemias faz? Chama o líder daquela casa e diz, olha, tome conta do muro da frente da sua casa, levante os seus muros. Então, cada família ficou responsável para levantar os muros de frente à sua residência. Queridos, isso é muito importante, porque nós precisamos pedir do Espírito Santo para ele nos revelar quais são as partes frágeis, em que eu estou deixando a minha família de cara com o inimigo. Você como líder da sua casa, eu como líder da minha casa, eu preciso ter essa responsabilidade dobrada, eu tenho que ter esse senso de responsabilidade que esse líder de cada família teve. Neemias disse, olha, você a partir de agora vai levantar esse muro de frente à sua casa. E cada família começou a reparar a frente da sua casa. Então, como líder das nossas famílias, nós precisamos ter esse senso de responsabilidade dobrada, de olhar e dizer onde é que a minha família, não só a nossa vida, mas nós temos que estar atento também às áreas frágeis e desprotegidas da nossa família, da nossa casa, daquilo que eu sou responsável, de que você é responsável. Nós precisamos ficar mais do que alertas, mais do que atentos. Qual é a área que eu estou deixando a desejar aqui? Onde as partes frágeis da minha família estão sendo atacadas. Isso é muito sério. Porque, queridos, nós estamos numa guerra até Jesus voltar. Tenha paciência com você, tenha paciência com a sua família. Nós estamos em construção. Sim, estamos em construção. Mas eu também tenho que entender que isso é uma guerra. E numa guerra eu não baixo armas. Numa guerra eu não saio de trás da trincheira. Eu me mantenho protegida. E eu protejo aqueles que estão comigo na guerra. Se eu e você vacilarmos no momento de guerra, que até Jesus voltar, entenda essa verdade. Até Jesus voltar, eu e você estamos numa guerra travada contra o inimigo das nossas vidas. Nós só vamos sossegar quando a eternidade chegar para nós. Até lá, queridos, estamos em guerra. Estamos tendo que estar armados e protegidos, usando as armaduras certas, a roupagem certa, a trincheira certa e a arma certa. Então, lá em Filipenses 1,6 diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, nós estamos em construção, nós estamos em obra até que Cristo venha e faça o aperfeiçoamento disso. Ele vai continuar fazendo a boa obra.
porque ele já começou, mas ele vai aperfeiçoá-la e vai terminar quando a sua vinda chegar. Então, queridos, nós precisamos orar constantemente para Deus, colocando para que Deus coloque um guarda na parte baixa da nossa alma, que nós não temos mais sentido que está tão protegida assim. Porque quando eu desprotejo essas áreas, eu fico frágil. E pessoas frágeis, elas são pessoas dominadas por pessoas mais fortes do que elas. Elas começam a se permitir que o outro invada a sua vida e faça com ela o que ele bem entende. Pessoas desprotegidas tornam-se presas fáceis para o inimigo. Elas não se protegem, seus muros ficam escancarados, não são seus muros como as suas portas e as suas janelas. Pessoas frágeis escancaram a sua alma, escancaram portas e janelas e ficam à mercê do inimigo. Porque elas são pessoas fragilizadas e elas se tornam presas muito fáceis para que Satanás invada o ambiente delas, invada a alma, as emoções. Então, o que nós precisamos nesse tempo? Do autoconhecimento. O autoconhecimento vai nos ajudar a identificar onde nós estamos errando conosco e com o outro. Eu preciso estar à luz da palavra para entender essa verdade. Eu preciso de autoconhecimento. Então, queridos, Neemias, ele fez o quê? Quando ele percebeu que o seu povo estava precisando levantar os muros, o que ele fez? Primeiro, Neemias começa com uma inspeção. Ele vai nos locais, ele olha todo o muro, ele vê aonde está desprotegido. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter esse autoconhecimento. Nós, portanto, também nós temos que precisar olhar para dentro de nós e investigar onde é que o inimigo invadiu. Onde foi que eu permiti que Satanás entrasse? Qual é a invasão que eu tive? Eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso olhar para dentro de mim e dizer: ei, essa área aqui está desprotegida. Acorda, acorda, rapaz, acorda. É para ontem esse despertar. Eu preciso entender essa verdade. Meu Deus, dentro de mim tem muros baixos, tem muros desprotegidos. Minha alma foi invadida. Porque quando o inimigo entra, queridos, ele vai fazer também morada. Ele vai querer morar lá dentro. Aí ele vai atacar as minhas carências, as minhas debilidades, as minhas fraquezas. Ele vai atacar os pecados de estimação. E eu te pergunto, nas mãos de quem você tem colocado o seu coração? Seu coração, suas emoções, sua vida está nas mãos de Deus ou na mão do inimigo que adentrou o ambiente porque você deixou muros baixos? Porque você deixou essa alma desprotegida ao ponto de Satanás entrar, fazer morada, se sentir à vontade, pegar suas fraquezas, suas debilidades, carências emocionais, pecado de estimação. Eu não sei o que é o seu muro baixo, o seu muro frágil, o seu local desprotegido. Uma coisa eu sei: se nós não fizermos esse autoanálise e entender que existem locais, muitas vezes pequenos, imperceptíveis às vezes, dentro da nossa alma, dentro das nossas emoções, eu estou entregando meu coração para alguém. Eu estou entregando as minhas emoções para alguém. Para quem eu entreguei isso aqui? Para quem eu entreguei essa fragilidade? Para quem é que está comandando a minha vida? Então, o que você tem que fazer? Identifique o lugar desprotegido. E quando você identificar, você ore. Você se arrependa, peça para Deus colocar anjos acampados naquela área que está desprotegida e que é a área perigosa da sua alma. Comece a perceber, orar, jejuar, buscar a presença do Senhor, entrar em arrependimento e dizer: Senhor, ultimamente, frequentemente, eu tive essa experiência de perceber uma área da minha vida afetada e dizer: Deus, me perdoa, eu deixei isso aqui desprotegido. E agora eu estou com as minhas emoções todas bagunçadas. As minhas emoções não estão bem, porque uma situação me fragilizou. Uma situação me deixou tensa. E eu tive que dizer: Deus, eu tive que orar, eu tive que ir para os pés do Senhor e dizer: eu não aguento ver isso aqui assim, do jeito que está.
Senhor, me ajuda a recuperar esse muro e a levantar ele. Porque ele está sem proteção. Tem muitas pessoas que têm pavio curto e eu posso me identificar nessa área. E eu preciso colocar um guarda nessa área frágil do meu temperamento. Eu tenho um temperamento forte, muito forte. As pessoas não acreditam quando eu digo isso, mas eu tenho. E eu tenho um senso de justiça muito aguçado dentro de mim. Então, quando eu vejo qualquer situação de injustiça, meu Deus, isso grita dentro da minha alma. E eu tenho que extravasar isso de alguma forma. Então, esse temperamento, esse pavio curto, é uma área muito frágil nas minhas emoções, em que eu preciso estar de olho nela o tempo todo, dizendo: Senhor, coloca guarda. Guarda minha boca, porque, queridos, uma coisa, eu não sou covarde. Não existe covardia aqui. Dentro de mim não existe covardia, não existe medo. E às vezes, por eu não sentir medo, por eu não ser covarde, eu às vezes ajo muito rápido. E eu falo mesmo. E eu exponho mesmo. Tem situações que eu digo: Deus, guarda para eu não colocar nomes. Porque a vontade às vezes é escrever até um nome, postar mesmo, falar mesmo, gritar mesmo. Então eu preciso ter um controle nessa área. Porque me irrita. E sabe o que mais me irrita? Crente mau caráter, crente que se corrompe, crente que se vende, crente ganancioso, crente mentiroso, enganador, adúltero. Isso me irrita. E esse tempo da política, esse senso em mim, olha, esse temperamento grita, vai lá, sabe, nível máximo. Esse pavio curto e esse temperamento agitado. Eu preciso correr para os pés de Jesus e dizer: Senhor, me controla. Me controla. E eu entro em arrependimento, eu choro, eu oro, eu digo: Senhor, cuida dessa área. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque existe uma hipocrisia sem tamanho quando alguém diz: fulano expôs o corpo na rede social. Usou um versículo bíblico ainda. Está colocando lá o seu corpo exposto na rede social. Isso é ridículo? E eu condeno. Condeno veementemente. Mas o que dizer de líderes que estão usando versículos bíblicos em cima dos altares, nas redes sociais, que não está expondo o seu corpo, mas está expondo a sua alma, está cheio de pecado, mas está lá usando os versículos bíblicos. É tão imundo quanto o que postou o corpo, expôs o corpo e usou um versículo bíblico. Desculpa aí eu falar. Desculpa aí. Mas tem uma alma desprotegida ao extremo, porque não vive o que prega. E se eu me indigno com isso, você imagina o coração de Deus como fica. Imagina a dor do coração do Pai quando ele vê alguém usando o versículo bíblico em cima dos altares, mas vivendo no secreto, um comportamento que não condiz com aquilo que ele fala. É gente tomada de adultério, de ganância, de todo tipo de pecado imundo. Mas está lá. O que dizer quando nós criticamos o da rede social, mas dentro dos altares está pior? Queridos, nós temos, às vezes, uma preocupação muito grande com a nossa pele, né? Mulher, então, ela tem preocupação. É digno a gente se cuidar. Muito digno. Porque o nosso corpo é templo do Espírito. Então, nós temos, às vezes, cuidado com a nossa pele, nós malhamos, nós fazemos uma boa alimentação, a gente quer estar bem, a gente quer... e a gente se preocupa muito, mas não se preocupa com a alma. Tem muita gente ficando arrumadinho por fora e por dentro podre. Todo estragado. Todo imundo. Todo fedorento por dentro. Mas por fora, belo.
cabelo arrumado, maquiagem, joias, pele hidratada, cheia de botox, cheia de procedimentos. E a alma? E a alma dessa pessoa? E hoje Deus está dizendo, olha, do mesmo jeito que você tem essa preocupação com o seu corpo, tenha com a sua alma principalmente. Porque o teu corpo vai virar pó, mas a tua alma vai prestar conta com Deus. Mas tem gente mais preocupada com o pó que vai virar, com o corpo que vai virar um pó, do que com a alma que vai prestar conta com Deus. Meu Deus! Que falta de senso é esse? Que não consegue entender essa verdade? 3 João 1,2 diz, amados, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. João estava dizendo para Gaio, a tua alma está saudável, Gaio. Agora eu te desejo saúde física também. Percebe aqui? João dizendo qual era a área que estava mais saudável na vida de Gaio? A alma. Mas agora ele estava dizendo, cuida também do teu físico, querido. É essa lógica que nós temos que ter. Primeiro a alma, depois o corpo. Não inverta as coisas. Não cuide primeiro do corpo, depois da alma. Porque um corpo bonito, cuidado, mas com uma alma fedorenta, adoecida, na lama, no pecado, na imundície, ela fede. E todo mundo vê. Não adianta tentar disfarçar, todo mundo percebe. Todo mundo enxerga, todo mundo já viu. Não tem como esconder. Cuidado com os valores que você está fazendo na sua vida. Então você está aí todo preocupado com esse corpo bonito, malhado, né? Mas eu preciso entender, e você também, uma verdade. Nós precisamos investir na nossa alma. Eu não posso deixar qualquer criatura chegar na nossa vida, na minha vida, na tua vida e destruir todo o investimento que nós tivemos de preservar a nossa alma limpa, íntegra, santa, ajustada, emoções saudáveis, gente, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de perigo. Tem pessoas perigosas que chegam com a voz mansa, com a de espiritualidade. Eles contam historinhas para boi dormir, que Deus está dizendo aí, acorda. Não permita que esse narcisista perigoso te engane, que esse psicopata, estrategista que ele é, te ludibriar. Eles chegam, queridos, como ladrões, bem de mansinho, e vão se instalando e vão ficando confortáveis. E à medida que você deixa eles entrarem, eles se sentem bem à vontade para destruir os muros baixos que você deixou. Eles entram caladinhos, santinhos, e você teve tanto trabalho de construir uma alma saudável, um relacionamento saudável com Deus, uma vida de santidade, para agora você desproteger esse muro, e agora entra um narcisista, psicopata perigoso e vem bagunçar tudo que você manteve preservado. Olha o perigo que nós estamos correndo, porque dentro das nossas fragilidades, eu vou permitir que o narcisista e o psicopata entre na minha vida. Esteja atento a pessoas que vão tentar se aproximar de mansinho para destruir tudo que você preservou em Deus. Queridos, manter uma vida de santidade não é fácil. Demanda muita oração, demanda muito jejum, demanda muita leitura e conhecimento da palavra do Senhor para você se manter bem espiritualmente, para que você, no momento seu de fragilidade, que deixou o muro desprotegido, o muro baixo, o diabo pulou fácil, entrou, chegou, ficou, estalou e agora está pronto para detonar com a sua alma. E a sua alma é um bem precioso para o Senhor. Proteja a sua alma, proteja.
de qualquer tipo de invasores. Queridos, um coração decepcionado, ele é um perigo para a nossa alma. Quando nós estamos decepcionados, às vezes nós nem conseguimos disfarçar. Eu, pelo menos, falo com a minha cara. Eu falo com o meu corpo, eu falo com as minhas expressões, eu falo. E você tenta disfarçar, mas você não consegue. E por não conseguir, você não é curado, porque você não se expôs. Você tentou guardar, você tentou disfarçar que você estava decepcionado. Nesses tempos agora, eu fui muito decepcionada. E eu me inflamei com as decepções. E eu precisei pôr o joelho no chão e o Espírito Santo precisou falar comigo: guarde o seu coração. Guarde seu coração em mim. Se proteja. Porque cabe a você resistir essa decepção que está batendo na sua porta. Essa vontade de desistir que está batendo no seu coração. Cabe a você desistir. Cabe a você resistir e desistir de se permitir deixar qualquer pessoa te decepcionar. Quando o Espírito Santo falou: você está decepcionada por quê? Com o homem? Quem é ele para você? Quando eu entendi que o homem pouco me importava e que aquele que eu sirvo, o Deus que eu sirvo, jamais me decepcionará, eu falei: eu tive que esmurrar, queridos, a minha carne, reduzir ela à escravidão para eu não ser desqualificada. Porque se eu não esmurro a minha carne no momento desse, eu vou ser desqualificada diante de Deus. Eu precisei esmurrar e dizer: ei, quem é você? Para estar decepcionada com o homem. Que muro baixo é esse? Que fragilidade é essa? A decepção passou? Não, continua. Mas eu não permito que ela me afete mais. Porque eu sei o caminho que eu tenho que fazer, que eu tenho que percorrer para arrancar a decepção do meu coração e dizer: isso aqui, não vai me afetar. Queridos, o muro rachado, ele fica muito visível. Quando o muro parte, assim, todo mundo vê a rachadura ali no muro, na parede. Só que na nossa alma, só quem pode perceber somos nós. E só quem pode repará-la é o Senhor. Homem nenhum pode reparar as rachaduras dos nossos muros. Ninguém. Mas tem pessoas tão adormecidas, que elas não conseguem ouvir nem o som da trombeta que já está soando da volta de Jesus. Isso aqui eu sei que eu não estou perdida. Eu não estou perdida. Eu tenho ouvido a trombeta. Jesus está a caminho. E o que eu preciso fazer mais do que nunca? Preparar minha alma para o meu noivo. Preparar minha alma para o meu noivo. E hoje tem uma convocação de Deus para mim e para você. Levante seus muros. Proteja sua alma de invasores, para que você não perca o que Deus já entregou para você. Comece a deixar seus ouvidos atentos para as trombetas que já estão soando da volta de Jesus. Guarde a sua alma. Percebeu que deixou muros desprotegidos, muros rachados? Ore, jejue, vigie, invista, investigue, chore, se arrependa, mas erga bem alto esse muro que estava abaixo. Erga muros altos, coloque cerca de proteção, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz ensanguentada de Cristo todos os dias na sua vida. Eu li essa frase no livro do pastor Hernandes Santos que mexeu com a minha alma. Negue-se a si mesmo e tome a cruz ensanguentada de Cristo. Só ela vale a pena você carregar. Vamos orar, queridos. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração tanto quanto fala comigo. Tem um muro baixo, tem um muro desprotegido. Levante, ponha cercas. Proteja o máximo que você puder. Guarde para que ninguém roube de você aquilo que o Senhor já te entregou, mas que o diabo quer roubar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós clamamos ao Senhor. Te agradecemos por essa palavra tão confrontadora.
porque nós erramos, Pai, não vigiando os muros baixos da nossa alma, das nossas emoções. Permitimos as fragilidades dominar o nosso coração. E quando nós estamos fracos, nós somos presas fáceis para o diabo. Então nos ajuda a levantar esses muros altos, a erguer e a proteger os muros que estão desprotegidos e que o ladrão quer pular fácil para dentro das nossas emoções. Só há um caminho a fazer, o caminho da oração, do clamor, da intercessão. Quando nós estamos desprotegidos, só o Senhor pode colocar guardas, vigiando as entradas e as janelas das nossas almas, das nossas emoções. Temos vivido tempos difíceis onde as pessoas têm, Senhor, nos decepcionado, onde dentro das fragilidades temos deixado pessoas entrarem, dominar as nossas emoções. Quando o Teu Espírito que deveria estar guardando a nossa alma, as nossas emoções, nos ensina a ter autocontrole, a vigiar o nosso temperamento, as nossas falas, as nossas atitudes. Nos arrependemos nesse momento como Igreja de Cristo na Terra. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas fragilidades. Em nome de Jesus, Pai. Cerca-nos com a cerca de proteção. Coloca anjos acampados ao nosso redor, porque sabemos que Satanás está ao derredor, tentando nos tragar a todo custo. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome de Jesus na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.